fazer acepção de pessoa. O Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que, sabendo nós que nós não fomos comprados com ouro e nem prata, e nem coisas corruptivas desse mundo, nós fomos comprados com um sangue precioso. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus derramado na cruz. Por amor a mim e por amor a você. Então que nós possamos refletir. Que nós possamos refletir nesse dia de hoje, não a morte de Jesus. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele foi entregue ao matador por amor a mim e por amor a você. Então que nós possamos refletir nessa palavra e saber que eu e você não fomos comprados com ovo de Páscoa. Eu e você não fomos comprados por peixe. Mas nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus na cruz. E que nós também não possamos esquecer de onde ele nos tirou. O Senhor Jesus Cristo, ele nos tirou do lamaçal. Quando eu fui para a presença do Senhor, eu estava carregada de religião. Assim, quando você foi para a presença do Senhor, você estava na religião. E que religião é essa, irmã Wanda? Preconceito. A língua maior do que a barra da saia. Talvez muitos que vai assistir essa live fofocavam, falavam da vida dos outros. E agora, porque diz que é crente, julga aqueles que ainda não se encontraram na fé. Então que nós possamos, nós que fomos chamados para ministrar a palavra ao coração daqueles que está necessitado, nós possamos ter paciência. Porque a palavra de Deus diz, quanto mais dado, mais cobrado. Não adianta você cobrar de quem ainda não conheceu. Porque Deus vai cobrar de você, que você conhece e não coloca em prática. Então que nós possamos refletir nessa mensagem. 1 João, versículo 1, capítulo 14 ao 19. Que nós possamos ser misericordioso. Que nós possamos ser compassivo. Que nós procuramos andar a cada dia na paz. Seguir a paz com todos. Não fazer acepção de pessoa. Não querer fazer justiça com a força do nosso braço. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, ninguém era perfeito. Ninguém era santo. Ninguém era o bonzão. Não. Nós chegamos na presença do Senhor Jesus carregando tudo que não prestava. Cheio de carrapicho, cheio de carrapato. Cheio de lama, cheio de lodo. Mas ele nos abraçou da maneira que nós estávamos. E eu quero dizer para você, quem convence o homem do seu pecado não é a minha língua, não é a tua língua. O que convence o homem do pecado chama-se palavra de Deus. Então que nós possamos meditar e entender que nós não ganhamos de ninguém por força e nem por violência. Porque Jesus não nos comprou à força. Jesus, ele não nos resgatou do pecado maltratando o outro irmão. Não. Ele teve paciência comigo e ele teve paciência com você. Então que nós possamos entender que nesta semana que é celebrado
a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos refletir que foi por amor, e foi por amor a você, por mim e a você, que ele foi entregue, que ele foi crucificado, por amor a mim e por amor a você. E eu te pergunto, quem é você? Quem sou eu para criticar o próximo? E o próximo não é aquele que nos dá presente, não. O próximo não é aquele que liga para nós saber como é que nós estamos, não. Quando o Senhor diz para nós amar o próximo, não é aquele que vai te dar o ovo no dia da Páscoa, não. Não é aquele que vai te dar presente, não. Quando o Senhor fala para nós amar o próximo, é os nossos inimigos. É aqueles que estão torcendo para ver a minha queda e a tua queda. Então que nós possamos entender o significado da Semana Santa. Amém? Palavra que está aqui em 1 Pedro, versículo 14 ao 19. Para você que está chegando agora, a irmã Flávia, a irmã Antônia, a irmã Neuza, medita nessa palavra, meus amados, que se encontra em 1 Pedro 14. Eu vou ler aqui do 13 ao 14. Amém? O Senhor Jesus, ele está nos exortando à santidade. E que santidade é essa, irmã Wanda? Vamos ver o que é que o Senhor Jesus ele quer para mim e para você. Aqui vai dizer aqui: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele está falando para mim e para você, para nós nos revestir. Para nós nos revestir de quê, irmã Wanda? Da graça. Para nós ser sóbrio. Para nós ser sóbrio e para nós andar na graça. Que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amados, está cheio de crente que não tem domínio próprio. Está cheio de crente que anda embriagado. Anda embriagado com o quê, irmã Wanda? Com álcool? Com vinho? Não. Embriagado com a religião. Amados, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você sair, correr, se afastar da religião. Porque a religião te faz inimigo do teu próximo. A religião vai te fazer inimigo de Deus. Por isso que ele está dizendo, seja sóbrio, ande na graça. Anda na revelação do Senhor Jesus. Que revelação é essa? A palavra de Deus. Que nós possamos ser o quê? Aqui está falando aqui, no 14. Como filhos da obediência. Como filhos obedientes. Não vos conforme com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O Senhor está dizendo para mim e para você não andar mais na ignorância, como nós andava antes
de nós conhecer Jesus. Porque antes nós fazia as coisas erradas, antes nós andava na embriaguice da religião, porque nós não conhecia o Senhor Jesus. Só que hoje nós conhecemos o nosso Deus. Só que tem gente que conhece a Deus da boca para fora. Porque se conhecesse, não andava embriagado com a religião. Porque quem anda na religião, ele anda embriagado. Só é certo o que ele acha que é certo. O que o outro irmão acha, para ele não significa nada. Só é certo ele. Só ele que vai para o céu. Ah, eu sou bonzão porque eu não corto o cabelo. Eu sou santa porque eu não aparo a ponta do cabelo. Eu sou santa porque eu ando de saia comprida. Eu sou santa porque eu não pinto o cabelo. Eu sou santa porque eu não uso batom. Eu sou santa por causa disso e por causa daquilo. E o Senhor Jesus está dizendo, sai da religião, seja sóbrio, aprenda a ter domínio, aprenda a dominar a língua. Seja sóbrio. Que nós possamos procurar imitar Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já nos tirou da mal conduta que nós vivíamos. Então que nós possamos o quê? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amados, antes nós éramos ignorantes. Antes nós criticava, antes nós apontava, antes nós condenava o nosso irmão, por quê? Porque nós não conhecíamos Jesus. Só que hoje nós conhecemos Jesus e ele está dizendo aqui no 15, para mim e para você, que não é só para você, é para mim também. Mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sedes santo, porque eu sou santo. E se invocar